Muito bem, estamos de volta agora para valer com mais uma edição do programa Tribuna Livre, aqui pela sua TV Rio Branco, canal 8.1. Desde já, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você da capital e também do interior. Você de Bujari, de Quinari, de Porto Alegre, Capixaba, Plástico, parte de Sena Madureira, onde o nosso sinal chega diretamente pelo canal 8.1. Nas demais cidades acreanas, você nos prestigia, você nos assiste pela internet, por meio do portal oriobranco.net, que é o portal oficial da sua TV Rio Branco, e também pelo YouTube. Então você aproveita, você pode nos prestigiar também, né, nos seguir pelas redes sociais, no Facebook e no Instagram, @oriobranco, ok? Muito bem, o nosso convidado especial de hoje é o deputado Eduardo Ribeiro. Seja bem-vindo, deputado, o senhor que foi eleito pelo PSD. Prazer recebê-lo, muito boa noite. Boa noite, Muniz. Boa noite a todos que estão nos assistindo aqui na TV Rio Branco. Uma satisfação mais uma vez estar aqui. Boa noite, comandante Narciso Mendes. Boa noite, Rutenberg Crispim. Estamos aí. E fico muito grato pelo convite aqui no participar de um programa que, para mim, é um dos programas mais inteligentes da TV Acreana. Muito obrigado. Boa noite, doutor Narciso. Boa noite, Muniz. Pela carrada de elogios que você direcionou ao nosso entrevistado. Não, foi apenas um reconhecimento, né? O senhor costuma dizer que elogios e homenagem, nem sempre quem recebe faz jus, né? Então, eu preferi fazer um reconhecimento e não um elogio. Né? Obrigado, gratidão. Mas boa noite também, Rutenberg Crispim. Eu quero um prazer dizer, de bate-pronto, ao deputado Eduardo Ribeiro, que concordo majoritariamente com as menções elogiosas que o Muniz lhe fez. Sobretudo, sendo você filho de um cidadão que, junto comigo, há 40 anos, você não havia nem nascido. É verdade. É verdade? Nós compunhamos a Assembleia Legislativa do Acre. Dito isto, o que é que eu, seus eleitores, seus não eleitores, pode esperar do seu desempenho na Assembleia Legislativa do nosso estado do Acre, que deve ser um dos colegiados, pelo menos, que toca mais de perto a nós acreanos. Primeiro, quero agradecer aí pela referência à figura do meu pai. Estou aqui, querendo ou não, nós estamos aqui, vocês que estão nos assistindo, nós estamos falando aqui com o constituinte do seu Narciso, ele foi constituinte da República, aqui da Constituição da nossa República Federativa do Brasil de 88. Então, você quer ler a nossa Constituição Federal, pegar lá no finalzinho, tu vai ver o nome, por exemplo, do Narciso, como também estaria o Osmi aqui, que não pôde estar presente hoje, foram constituintes. Então, daqui só aumenta ainda mais minha responsabilidade de estar aqui nesse programa, como também aumenta a minha responsabilidade, seu Narciso, de poder estar ali representando ali família, meu pai, estar representando, acima de tudo, os interesses do povo acreano. Então, nós estamos passando por um momento muito difícil ainda, economicamente. A gente estava começando a ter um crescimento econômico, melhorar um pouco a questão da economia do Estado, e veio essa alagação que, a meu ver, foi a pior alagação do ponto de vista econômico que esse Estado já enfrentou. Ela não tenha sido a maior alagação do ponto de vista de índice pluviométrico, de índice da cheia do Rio Acre, mas com certeza foi a pior do ponto de vista econômico. E sem levar em consideração as enxurradas que tiveram dentro dos igarapés aí, que foi a maior também. Foi algo que é um fenômeno que ninguém esperava. Então, hoje, a Assembleia Legislativa tem que ter uma discussão séria, puxar essa discussão para o governo do Estado, de um programa de desenvolvimento econômico para o Estado que gere emprego, que gere renda. E isso tem que ser debatido com a urgência e a seriedade que o caso requer. Então, é uma responsabilidade muito grande que os 24 deputados têm ali naquela casa, de poder puxar esse debate, fazer essa construção,
para que a gente possa encontrar um meio para que o Estado entre dentro de um rumo econômico que venha gerar emprego, venha gerar renda, as pessoas dependam menos do governo do Estado e mais a iniciativa privada fomentando empregos, fomentando novas empresas, aberturas de empresa e fazendo com que as pessoas dependam, então, menos do poder público. Legal. Só uma informação aqui para o nosso telespectador. O Osmir não se fez presente hoje, o Osmir não está doente. O Osmir está cuidando da saúde, né? É importante isso. Saúde preventiva, tem que ser assim. Gutenberg está substituindo. Gutenberg, é um prazer recebê-lo mais uma vez aqui. Muito boa noite. E você fique à vontade já para fazer uma pergunta para o nosso convidado especial. Obrigado, Muniz. É uma satisfação muito grande estar aqui mais uma vez nesse programa. Eu já tive a alegria, a satisfação de participar muitas vezes, onde aprendo muito, todas as vezes que participo. Boa noite ao deputado Eduardo Ribeiro, seu Narciso, que é o nosso mestre, né? Assim nós podemos dizer. Eu tenho uma coisa para falar muito interessante. Seu Narciso, eu trabalhei com ele, tenho muito orgulho disso, e foi o homem que mais me fez ler na face da terra. Nem minhas professoras do ginásio me incentivaram tanto a leitura, mas também foi um dos que mais me fez crescer. Né? Na vida como pessoa, como também profissional. Muito obrigado. Então, é uma satisfação para mim estar aqui. Agora, deputado, o senhor comentava sobre essa questão das enchentes. E nós observamos que, claro, o poder público ele precisa agir, ele precisa trabalhar, ele precisa dar assistência às famílias, mas tem um problema, e eu queria que o senhor comentasse isso, que é essas enchentes têm sido cada vez mais frequentes. Antigamente, seu Narciso, falava assim, ó, não, é em ano ímpar. Isso. A cada 10 anos, em ano ímpar, nós vamos ter uma enchente. Depois foi diminuindo. Há 2 anos atrás, nós tivemos uma cheia do Igarapé São Francisco, se tornou frequente. Muitos já falaram, nós precisamos revitalizar os igarapés, nós precisamos cuidar dos rios, nós precisamos fazer isso, precisamos fazer aquilo. Mas até agora não existe nada de concreto para cuidar. Não existe por exemplo, instrumentos que possam ajudar a nossa população para nos dizer assim, ó, seu Narciso, vai chover muito, e o igarapé vai encher e pode chegar na sua casa. Isso é um alerta. E eu queria saber do senhor um comentário sobre o que pode ser feito de tecnologia, de investimento, para que a gente evite, porque parece não, a natureza tem dado respostas. E isso se tornou cada vez mais frequente, e as pessoas perdem tudo. Gutenberg, só para colocar uma situação, assim que deu aquela enxurrada dos igarapés de São Francisco, ali, os igarapés que enxurrada, nós tivemos no outro dia no Corpo de Bombeiros. E não tinha barco. Não tinha barco. Veja, a gente vive na região da Amazônia, nós estamos aqui num estado que já sofreu por outras alegações, e o estado não tinha ali barco suficiente para poder atender as pessoas. Então, precisa de fato ter um planejamento para essas questões de alagação, que são questões que infelizmente estão se demonstrando frequentes no nosso estado. Eu não vejo dificuldade de ter um monitoramento constante disso. Você vê ali, por exemplo, a região de Israel, seu Narciso, ali eles vivem rodeados de inimigos, e ali de vez em quando tem uma bomba, eles lançam uma bomba, e assim que sai a bomba de um país inimigo, eles têm ali 1 minuto, 2 minutos, aí ele avisa toda a população, para a população às vezes se esconder, sair para evitar um problema maior. Então, o que é uma alagação? O que a gente não poderia, quem sabe, ter um monitoramento constante e avisar as pessoas, olha, daqui mais 12 horas, mais 15 horas, vai vir uma enxurrada aí que pode ser que chegue na sua casa, ou certamente chegará na sua casa. Isso acontecendo, vai dar tempo das pessoas tirarem os carros, vai dar tempo das pessoas tirarem os seus bens, porque o que a gente pôde observar nessa última alagação, muita gente perdeu tudo porque não esperava. Então aí a gente perdeu o carro, tem gente que perdeu roupa, perdeu tudo, não esperava. Então, se você puder ter um monitoramento constante disso e informar a população do risco que ela porventura pode estar passando, sem sombra de dúvida, vai diminuir muito o sofrimento das pessoas que passam por esse problema. Deputado Eduardo, sei que o senhor vai concordar com a máxima, até porque ela é bastante racional. É melhor prevenir do que remediar. Então, deputada, a natureza é muito poderosa, mas ela é reativa. Quando ela se sente agredida, ela reage.
relação às alagações do Rio Acre, eu já convivi com uma meia dúzia delas. A mais forte é a de 2015, né, Muniz? Foi a maior. A maior. Essa já é a segunda maior. E estamos ainda na travessia da segunda maior enchente. E por quê? A despeito do empenho do governador Gladys, do prefeito Tião Bocalon, que aqui nós temos que registrar, como bombeiros, eles estão agindo dentro das suas possibilidades. Sim, sim. Acontece que a responsabilidade pelo que está acontecendo, Gutenberg, aqui no Acre, em relação às enchentes, foi dos nossos prefeitos, dos nossos políticos, que há 40, 50, 60, 70 anos, permitiram que bairros, áreas absolutamente vulneráveis fossem ocupadas. Você não vê, tem bairros aqui na nossa capital que não sofreu nenhum revés com essa alagação, porque o Acre é quase uma planície, mas as áreas mais altas não foram atingidas pelas águas nessas enchentes. E o que é que me preocupa? O que é que me preocupa? É que as pessoas que foram retiradas dos bairros que sofreram as maiores agressões das águas, quando essas águas baixam, as pessoas retornam para os mesmos locais. Então essas pessoas continuam vítimas dessa mesma tragédia. Na sua opinião, você com seus 23 colegas na Assembleia Legislativa, o que é que pretende fazer para que essas pessoas que moram em área recorrentemente alagada, vítima de alagações, não voltem mais para a mesma residência, porque continuarão ameaçadas de futuras alagações? Muito bom. Na verdade, eu tenho até que reconhecer aqui, também, como bem colocaste, a questão do esforço do nosso Corpo de Bombeiros, né? Eu falei do problema dos barcos, que de fato é um problema real, mas vamos reconhecer o esforço de cada bombeiro, o esforço do Corpo de Bombeiros do Estado nessa alagação. Eles foram incansáveis. Eu moro ali do lado do Corpo de Bombeiros, um prédio ali bem próximo, e pude ver de madrugada, a qualquer hora, a movimentação, eles não pararam. Então, faço esse reconhecimento aqui ao comando do Corpo de Bombeiros e parabenizo pelo trabalho. Com relação a essa situação, existem problemas que aconteceram agora nessa última alagação, nessa última enxurrada, que não estavam sequer previstos. Por exemplo, houve regiões ali que, com relação ao Igarapé São Francisco, que nunca tinham sido alagadas. Nunca. E agora aconteceram. E tu falaste muito bem, Narciso. A natureza, ela reage, ela é reativa. De fato, eu concordo com tua colocação, ela é reativa. A gente pôde observar que existia um projeto de revitalização do Igarapé São Francisco que não foi colocado em prática. Foi em torno acho que era mais de 200 e poucos milhões de reais que foi destinado para isso e não foi colocado em prática. Talvez esse projeto de revitalização, de conscientização também ambiental, para que as pessoas não possam estar poluindo os igarapés, se isso tivesse sido colocado em prática, não sei se, quem sabe, talvez não tinha tido o prejuízo para aquelas famílias que ocorreu. Então, tem que ter essa conscientização popular de que a natureza, de fato, ela é reativa. Então, não adianta a gente pensar que o Igarapé está ali, então é um local que é como se fosse um terreno baldio, o que precisar jogar de lixo, de entulho, vai botando lá que ninguém vê, porque uma hora a natureza mostra a sua força. E é bom que se diga, ela sempre é preponderante a força do ser humano. Então, a gente precisa ter essa conscientização, a população precisa se conscientizar
da parte ambiental. Sim. E talvez, eu acredito que sim, que é necessário trabalhar assim, uma revitalização de alguns igarapés. Não sei se vai passar por drenagem, se vai passar por dragas, o que vai ser preciso fazer para que esse mal não volte a ocorrer. Repito, pela primeira vez no estado, algumas áreas foram alagadas. Não foram alagadas pelo rio Acre, mas foram alagadas por igarapés. E aí é avaliar para ver se essa alagação for recorrente, se é o caso de pensar em substituir a residência dessas famílias para outros locais. Deputado, a Assembleia aprovou essa semana, senhor Narciso, permitindo ao governo do estado que faça um empréstimo para a construção de casas populares. São 380 casas, eu creio. 83. Justamente para atender as famílias que moram nessas áreas. Nos últimos anos, por exemplo, em 2004, Muniz vai lembrar, 2005, as famílias que moravam quando o rio atingia 14 metros, tinha muitas famílias que hoje estão na Cidade do Povo. E essas casas eram construídas na Cidade do Povo também, né? E eu queria só que o senhor comentasse sobre esse projeto. E o senhor foi um dos que defendeu, eu vi pela imprensa, o senhor defendeu a construção também no interior, porque nós tivemos também a enchente no interior. Essas casas, se não seria preciso também, Muniz, seu Narciso, uma força-tarefa, uma união de esforços, o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, para evitar que essas pessoas retornem para suas casas. Exatamente. Ou que outras pessoas ocupem essas residências. Não vai resolver o problema. Não resolve. Nunca, né? Ó, nós tivemos discussão agora, foi anteontem, nós tivemos discussão na comissão mista na Assembleia Legislativa. O governo mandou esse projeto de Promoradia, onde ele vão extrair em torno de 50 milhões de reais com a Caixa Econômica Federal para a construção de moradias populares para pessoas que foram atingidas pela enchente. Na mensagem governamental dizia que as casas seriam construídas todas na Cidade do Povo. Contudo, os demais parlamentares, eu fiz parte também desse entendimento, verificamos que essas casas têm que ser também construídas em áreas, em cidades que também sofrem com essa alagação. Então, ficou definido lá de que a interiorização desse recurso. Então, vamos trabalhar para que seja construído também em Brasileia, Chapuri, Assis Brasil, Sena Madureira, Sena Madureira e Rio Branco. Rio Branco. Foi colocada a questão da Cidade do Povo. Vocês sabiam que na Cidade do Povo, nessa última enxurrada, teve várias casas que foram alagadas na Cidade do Povo? Então, de enxurradas, né? Na enxurrada, a própria Cidade do Povo também foi vítima. Foi vítima dessas últimas chuvas. Então, avaliar de fato onde é que tem que ser construída essas moradias, mas que seja construída em lugar seguro. Lugar seguro. Não adianta, vamos construir tudo na Cidade do Povo. E o que adianta a gente construir na Cidade do Povo, às vezes num local que inclusive alaga? Sim. Na Baixada Sobral, por exemplo, tem alguns conjuntos habitacionais que foram construídos recentemente e foram que alagam. Também, né? Mas o que nós precisamos fazer no Parlamento? O Parlamento entende que é momento de unir forças. Viu, senhor Narciso? Entende que tem que unir força com o governo do Estado, tem que unir força com os poderes constituídos do Estado, para que a gente possa encontrar soluções para a nossa população. Então, é o momento de união. Doutor, só um minutinho, vamos só fazer um intervalo, na volta o senhor entra em ação, ok? Vamos ao primeiro intervalo comercial. Você está convidado a continuar conosco, porque o programa está apenas começando a ficar bom, né? Isso mesmo. Já a gente volta. Fique com a gente. Voltamos com o Tribuna Livre, aqui pela sua TV Rio Branco, canal 8.1. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você da capital e também do interior, você do centro, da periferia, na zona rural e da zona urbana. Crianças, jovens e adultos. As crianças também nos assistem, viu, Rúter? Aliás, registramos aqui as presenças aqui do Fagner, da Amanda, compondo aí a assessoria do deputado, e também do Porto Velho. Claro que isso é um apelido, né? Porto Velho em Rio Branco, seja bem-vindo. Está ali atrás. Mas tem mais um, não é isso? E o nosso chargista, caricaturista, cartunista, Daniel Cabral. Hélio Bigaldum. Está caprichando aí na charge do deputado. Aí, Daniel. Muito obrigado a todos mais uma vez pela audiência. Doutor Narciso, fique à vontade. Deputado, você é advogado.
o senhor conhece o inteiro teor do artigo 6º da nossa Constituição. Ao lê-lo, o senhor vai encontrar que a habitação é um dever do Estado e um direito do cidadão. Tem outros. A moradia, Saúde, a educação, o emprego. segurança. Eu pergunto ao senhor, e qual a interpretação que o senhor dá, não tomando o nosso Acre, o nosso pobrezinho Acre em termos de economia, de poder político, se São Paulo, aquela mega metrópole, convive com 50 mil moradores de rua, assiste diariamente o espetáculo tenebroso que a Cracolândia nos oferta. E por quê? Pelo menos a questão de moradia, nós já atravessamos a frase do extinto, que não deveria ter sido extinto, BNH, veio o programa Minha Casa Minha Vida, o atual presidente promete retomar este programa, porque nós, acreanos, de todas as correntes partidárias, de todas as colorações, não nos unimos, os 3 senadores, notadamente, os 8 deputados federais, para que, numa corrente altamente positiva, nós não construamos as habitações populares a fim de evitar que os moradores, ora alagados, retornem aos seus antigos lares, assim que as águas permitirem. Pois é. Você pegar, seu Narciso, o poder de investimento público do Estado nos últimos anos, ele não chegou a dois dígitos do nosso PIB, não chegou a 2 dígitos. E quando tu pega ainda a execução do investimento público, foi menos de 50%. Então, o que nós temos que fazer, a meu ver? Aumentar o investimento público para a construção de moradia. Para mim, tu falaste muito bem, o artigo 6º da Constituição Federal, da habitação. E aí, se tu pega, por exemplo, o fundamento da República Federativa do Brasil, você sabe disso, um dos principais fundamentos, a República, ela está fundada sobre o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, uma coisa está aliada à outra. A gente precisa, de fato, construir moradia para a nossa população. Penso que utilizar a bancada federal, os 3 senadores, os 8 deputados federais atrás de recursos para isso, sim. E o governo do presidente Lula lá atrás e da Dilma lá atrás já se mostraram sensíveis para esse tema. Tanto é que a Cidade do Povo foi em razão disso. Então já se mostraram sensíveis. Colocado o déficit habitacional do nosso estado é muito alto, é muito grande. Agora, um problema que nós temos é com relação às pessoas que moram nessas áreas de constantes alagações. O que nós vamos fazer? Isso é um problema, de fato. Vai o quê? Vai destruir as casas? Para ter, dentro do entendimento nesse sentido aí, tem que passar assim, por um entendimento que passe pelo Poder Judiciário, passe pelo Ministério Público, passe pela a própria Assembleia participe dessa discussão. Porque tem áreas que, de fato, são áreas que constantemente sofrem com alagação e tem áreas que, por uma eventualidade, como foi agora, por um igarapé, uma enxurrada, aconteceu de alagar. Então, nós temos que avaliar que existem casos e casos. E, como exemplo,
ali na parte da Baixada da Habitasa. Antigamente aquilo ali era extremamente habitado, tinha muitas habitações. Sim. O governo lá atrás pegou, demoliu as habitações, que é uma área que ali constantemente, qualquer cheiazinha do rio já alagava, sim, e levou para a Cidade do Povo. Hoje, praticamente, Taquari também viveu o mesmo caso. Mas ali é um caso. Aí você pega, por exemplo, ali na parte que, próximo ali do Posto do Machado, ali, aquela região ali próximo do Teatrão que alagou pela primeira vez algumas casas ali. Aí vai fazer o quê? No Instituto de Educação Lourenço Filho. Nós vamos fazer o quê ali? Não tem, eu acho que vai demolir, tirar as pessoas de lá. Talvez já seja um outro caso para se estudar. Não, ali talvez seja aquele caso ali, talvez, com o assunto que o senhor falou agora há pouco, a ação com relação aos igarapés, limpeza. Sim, a revitalização do talvez resolva, né, amenize, né? Nunca se mostrou tão importante trabalharmos a revitalização do igarapé como agora. Agora, dentro daquela proposta que o senhor apresentou, do plano de desenvolvimento do Estado, nós temos como, na minha opinião, amenizar boa parte desse problema, porque nós temos, assim, a grosso modo, no mínimo, 15 mil imóveis fechados em Rio Branco e 30 mil pessoas que podem pagar o financiamento à procura e não conseguem porque esbarram na burocracia. Como a Assembleia pode nos ajudar nesse sentido, chamando os proprietários de imóveis de casa, apartamentos, o pessoal que opera o mercado imobiliário e entrar na realidade? Tem imóvel aqui em Rio Branco, metro quadrado está mais caro que em São Paulo, Rio de Janeiro, em Salvador. E não dá para a gente comparar uma coisa com a outra, né? E aí, deputado? Pois é, na verdade tem que ser avaliado, eu repito, é um trabalho de, quando a gente fala no plano de desenvolvimento do Estado, é chamar a Federação das Indústrias, trabalhar com ela qual seria a melhor solução para que o investimento público seja voltado para a questão de habitação popular. Eu defendo isso, doutor Narciso, porque eu acho que o que nós tivermos de investimento público, a gente tem que trabalhar na construção de habitação. Então essa é uma defesa que eu faço. E esses imóveis, como tu colocaste, muitos imóveis parados, trabalhar junto com tanto a Assembleia Legislativa, em alguns casos a Câmara Municipal de Rio Branco, trabalhar alguns incentivos fiscais junto com os entes do Poder Executivo, para que a gente possa aí estar dando, de fato, finalidade, uma função social a esses imóveis. E aí, na habitação, na questão habitacional não, mas nos imóveis comerciais, infelizmente, há, visivelmente no Acre, especuladores que agem como bem entendem. Isso é muito grave para a nossa economia. Eu vou falar assim, se a Coab nossa que começar a funcionar, por exemplo, fazendo um levantamento nos nossos conjuntos habitacionais, a Coab vai chegar a um número muito bacana de imóveis que estão fechados ou alugados, o beneficiário já não mora mais ali, já alugou ou está fechado e muita gente em casa. E são imóveis que foram construídos com recurso público, mesmo que a pessoa financiou, mas um financiamento. Hoje você vai financiar uma casa com a finalidade social, que não está com pronto. Sim, exatamente. Agora, deputado, quando nós falamos em enchente, uma figura voltou ao cenário esses dias, que foi a figura do ex-prefeito Marcos Alexandre. Muito se viu nas redes sociais, o Marcos Alexandre dentro da água, prestando assistência. Isso. E o ex-prefeito é um possível candidato na eleição do ano que vem e tem namorado com o PSD, que o deputado é presidente da municipal. Deputado, existe a possibilidade do Marcos Alexandre ser candidato a prefeito pelo PSD? Existem essas conversas, o PSD está mesmo pretendendo ter uma candidatura própria? O PSD hoje é vice do Tião Bocalon. Como é que está essa tratativa aí? O senhor que está assumindo agora, né, a presidência da municipal, mas como é que está? Nós estamos conversando agora, assumimos agora de fato a presidência da municipal do PSD. Vamos estar reunindo com todo o diretório. E óbvio, a pessoa do ex-prefeito Marcos Alexandre é uma pessoa que mostrou competência quando passou pela prefeitura. A população tem um carinho muito grande por ele, através do trabalho que ele desenvolveu. Ele foi uma pessoa que não parou. Pelo tempo que ficou na prefeitura, trabalhou sempre com muita dedicação. E a gente está conversando. Agora, essa é uma decisão que nós vamos tomar aí com muita cautela, muita calma, porque tem que ser avaliado, tem que ser conversado com o partido, tem que ser conversado com o diretório, mas é um nome que, sem sombra de dúvidas, é um nome que agrega muito
a política criando. Ruth, tem amigos da TV Rio Branco, não vou citar o nome, porque não foi uma entrevista, foi uma conversa em off, informal, mas ele estaria também a conversar com outro partido que não é de esquerda. Partido de centro-direita, um partido tradicional no Brasil e aqui em Rio Branco, Acre. Tem muitos partidos, né, aí que estão trabalhando isso. A questão eleitoral, o próximo ano é uma questão que a gente pensa que vai demorar muito tempo, mas já está bem recente, as discussões já começaram. E o PSD está aberto para discussões. Nós vamos avaliar, vamos discutir cada alternativa política para procurar, sem sombra de dúvida, procurar aquela que é melhor para a nossa população, que a gente entende que é melhor para Rio Branco. O senhor está feliz? O senhor está à vontade no PSD? Bem à vontade, muito bem à vontade. É um partido que é um partido de centro, então ele foge ali do extremismo da esquerda, do extremismo da direita, e eu defendo sempre que a coerência está ali no meio. Então, está dentro do que eu entendo politicamente, está dentro do que eu entendo filosoficamente. Então, diferente, não estou falando aqui de centrão, não é centrão, é centro. Existe a diferença entre o centrão e o centro. Já que o Ruth colocou a política no centro do assunto, rapidinho, deputado. O governador Gladys Camilo já deixou bem claro que tem uma amizade muito grande e uma admiração pelo deputado. Só que o partido dele hoje pode até mudar, né? Tudo muda. É oposição ao governo. E aí? Não, na verdade, o PSD, ele não é oposição, ele não tem sido oposição ao governo Gladys, muito pelo contrário, nós estamos trabalhando de certa forma, unir e levar dentro de uma união dentro da Assembleia Legislativa aquilo que a gente entende que é melhor para o Estado. Contudo, a nossa posição dentro da Assembleia Legislativa é de apoiar, mas de forma crítica. Aquilo que a gente entende que é ruim para a população, aquilo que a gente entende que é inconstitucional, que fere o poder do Legislativo, a gente aponta. Então, não é um apoio cego, muito pelo contrário. E eu até penso que dessa forma a gente ajuda mais o Estado do que você apoiar de forma incondicional, de forma cega. Então, a gente quer ajudar o Estado, a gente acha que é um momento de união, até em razão de tudo que a população, a economia do Estado enfrentou nos últimos tempos. Contudo, a gente aponta aquilo que a gente entende que é o correto, que é o melhor para a população. Deputado Eduardo, eu nunca acolhi Gutenberg de bom grado as rotulações de esquerda e direita para definir partidos. As opções políticas. E se rejeito as denominações de esquerda e direita, da extrema esquerda e da extrema direita, eu procuro fugir como o diabo foge da cruz. Deputada, como é que nós vamos superar? E este fenômeno não é só brasileiro, não. Esse fenômeno está se tornando mundial. Veja o que está acontecendo nos Estados Unidos, na Turquia, na Polônia. Com o nosso povo aderindo aos extremos como solução para resolver os nossos gravíssimos problemas. Porque aqui nós só discutimos um dos problemas que nós estamos atravessando, que é o da habitação e o da violência. Essa semana, um cidadão com 25 anos, um cidadão não, repito, um monstro. Um monstro, senhor. Um monstro, com 25 anos de idade, entrar com a machadinha numa creche e matar, assassinar 4 crianças e deixar 3 em situação absolutamente difícil. Eu pergunto, o senhor acabou de falar
que o seu partido é de centro. Que preserve no centro, que busque atrair os extremos, até porque já dizia a filosofia grega que a virtude está sempre no meio. A virtude só se encontra. Você não vai encontrar nenhum extremado, seja da esquerda ou da direita, virtuoso. E porque nós estamos vivendo o período da maior polarização política que o nosso país já viveu. Eu vou falar o que eu entendo. Aí o Eduardo Ribeiro entende que capitaneou para que tudo isso ocorresse. Eu estava conversando agora há pouco com um amigo e ele estava falando ali que hoje as pessoas estão votando no anti. Ele não está falando que hoje as pessoas votam no pró, eles votam no anti. É o anti-Bolsonaro, é o anti-Lula. É o anti-Lula, é o anti-Bolsonaro. E um alimenta o outro. O Lula alimentou o Bolsonaro, a ida do Bolsonaro, e agora o Bolsonaro alimentou a volta do Lula. É o anti. Então, esse é o fenômeno que o Brasil está enfrentando, que é um fenômeno muito perigoso. As pessoas hoje em dia, elas estão votando a nível nacional, a polarização, porque não gostam ou pelo anti contrário àquilo que eles pensam que seja o correto. E não fazem uma análise crítica daquilo que eles de fato querem para a República, daquilo que eles de fato querem para o Estado. Então, isso é um conceito filosófico, passa por isso, e é um conceito que tem que ser mesmo de avaliação da população, das pessoas, das cabeças pensantes, entender que elas têm que começar a pensar na política, naquilo que elas acreditam que é o melhor para a sociedade, e não por ser contra aquela determinada figura ou aquela determinada ideologia. Hoje nós vivemos um período de polarização perigosa, a meu ver, democraticamente inclusive perigosa, do anti. E eu entendo que seja na direita, seja na esquerda, existem políticas. Às vezes na esquerda é uma política social que é muito interessante, que pode ser traga e pode ser trabalhada, como na direita existem políticas voltadas à segurança, que eu acho também interessante, que a esquerda já reputa, diz que não pode, mas é uma política interessante que pode ser traga e pode ser trabalhada. Então, o que tem que ser feito? O político atual, as pessoas, a sociedade tem que debater que nos dois polos existem coisas interessantes que podem ser trabalhadas, como existe também coisas condenáveis. E as coisas condenáveis são condenáveis, seja ela da esquerda, seja ela da direita. Ótimo. O problema é que nós vivemos hoje um universo do anti. Legal. E com isso, nós vamos encerrando mais um bloco e voltaremos em instantes com o terceiro e último bloco do nosso programa de hoje. Continue com a gente. Até já. Voltamos com a última parte do nosso programa de hoje, Tribuna Livre, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Se você ligou o seu televisor agora, nós estamos aqui a conversar desde o início do programa com o Dr. Eduardo Ribeiro, deputado estadual, advogado, ex-superintendente do INCRA, ex-secretário municipal e certamente o presidente, agora o novo presidente da Executiva Municipal do PSD. Gutenberg, cabe a você, como o nosso convidado especial para suprir então a vaga do Osmir, fazer a primeira pergunta nesse bloco. Tá. O senhor Narciso tocou num assunto interessante. Foi na semana passada, em plena Semana Santa, um monstro, verdadeiro monstro, deputado, fez o que fez. A imprensa fala, não, vamos noticiar o nome dele. Muita gente pediu, deputado, nós precisamos, eu vi políticos nas redes sociais afirmando, precisamos reforçar a segurança nas escolas. É a mesma coisa, senhor Narciso, de construir presídios. O senhor é presidente da comissão da criança, do adolescente, e o senhor, como presidente dessa comissão, a comissão precisa atuar, a comissão precisa trabalhar. E nós sabemos, deputado, que não é só reforçar a segurança nas escolas. No colégio da minha filha já tem vários pais pedindo a polícia lá na porta da escola. Todo mundo fica assustado, isso é um fato.
Mas como tem sido o trabalho da sua comissão e como será o trabalho da sua comissão nesses 2 anos que o senhor está como presidente, para que nós possamos ter não somente a segurança nas escolas, mas a segurança para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para que as nossas crianças não fiquem fora da escola, para que nossas crianças permaneçam na escola, para que nossas crianças tenham direito a uma educação de qualidade, uma alimentação, saúde, que as nossas crianças possam, acima de tudo, deputado, sonhar verdadeiramente em ser adolescentes, jovens e adultos realizados, porque um monstro desse de 25 anos pode ter sido uma criança lá atrás que não teve oportunidade de ter escola, de ter uma família com o pai trabalhando, com a mãe trabalhando, e que carrega na sua vida vários traumas. Legal. Assim que assumi a presidência da Comissão da Defesa da Criança, do Adolescente, do Idoso também, está dentro da Comissão de Combate à Pedofilia, eu marquei uma conversa com o Ministério Público do Estado. Acho que o Ministério Público do Estado é aquele primeiro guardião. As pessoas chegam no Ministério Público, ele tem a análise total de como é que está hoje a questão das políticas voltadas à criança e do adolescente. Fui lá e conversei com eles, tive uma reunião grande com vários procuradores, promotores, tomei nota de todas as situações. Hoje o Estado do Acre, a realidade é muito pior do que o que a gente imagina para nossas crianças e para os adolescentes. Nós temos hoje uma taxa de evasão escolar maior do que o nível nacional, ainda é maior do que o nível nacional, segundo os dados oficiais. E apresentei um projeto de lei, agora recente, que eu até intitulei o projeto de lei Guardiões do Futuro, seu Narciso, que combate a evasão escolar. Porque tem uma dissertação, inclusive, de um membro do Ministério Público desse estado aqui, doutor Abelardo, que eu faço referência. Ele apresentou uma dissertação na Universidade de Coimbra e ele deixa claro, ele faz ali uma análise de que o aumento da evasão escolar está intimamente relacionado ao aumento da criminalidade futura. Então é aquilo que tu falou, às vezes o jovem que deixou de estudar lá atrás vai ser o criminoso no futuro. A tendência disso acontecer é alta, existem dados nesse sentido. Então eu apresentei um projeto de lei que combata a evasão escolar. A gente precisa fazer, por exemplo, ali no Ceará a evasão escolar era em torno de 17% no estado do Ceará. Eles fizeram um projeto lá de busca ativa, onde as crianças que não iam lá, os próprios alunos do serviço de educação iam lá na casa daquele aluno que estava se evadindo, conversavam com ele, conversavam com a família, unia junto com o secretário de saúde, unia junto com o Ministério Público. Eles conseguiram baixar de 17% para 2% o índice de evasão. Ou seja, eles diminuíram a criminalidade futura daquele estado. Então isso é algo que tem que ser trabalhado, mas tem que ser trabalhado com muito rigor. Apresentamos esse projeto, Guardiões do Futuro, espero que seja aprovado o quanto antes, porque são inúmeros os desafios que nós temos aqui no estado relacionados às nossas crianças, aos nossos adolescentes, e é fruto que, sem sombra, tem que precisar de muito trabalho das instituições, do poder público, da Assembleia Legislativa. Deputado, nós estamos enfrentando talvez o amontoado das mais graves crises sociais, econômicas, educacionais e, por fim. Acontece que, às vezes, instados a dar resposta à solução desses graves problemas, algumas autoridades políticas apresentam soluções fáceis que todas se revelam ineficazes. O problema da segurança pública neste país, se me permite, o nosso bonde dos 13, o sindicato, a facção criminosa no meu Rio Grande do Norte, que está vivendo lá momentos de angúrias, aqui o nome é até simpático, o bonde dos 13. Lá é sindicato do crime, quer dizer, eles se assumem como sindicalizados
para cometer crime. Eu lhe pergunto, se no nascedouro do Comando Vermelho no Rio de Janeiro, do PCC em São Paulo, o Estado brasileiro tivesse destroçado essas instituições criminosas, nós teríamos aqui o bonde dos 13? Não. Então, por que houve governador do Rio de Janeiro, e eu não costumo, deputado, citar o nome dos pecadores. A religião busca cometer os pecados, né? E perdoar os pecadores. Por quê? Em permitindo, com obsequioso silêncio, teve governadores do Rio de Janeiro, que eu podia citar o nome deles, que chegaram a proibir que a polícia subisse os morros onde se concentravam as organizações criminosas de bem. E hoje, o nosso Acre, que quando eu cheguei aqui, deputado, ainda dormia com as portas abertas. Hein? A nossa penitenciária talvez tivesse 100, 100 e poucos presos. Hoje virou essa desumanidade que está aí. Porque nós temos que entender também que o preso é um humano. Você não pode pegar um preso, botar na penitenciária para animalizá-lo. Como esse cidadão que assassinou as 4 crianças, ele uma vez ele esfaqueou um cachorro no meio da rua, para todo mundo ver. Atentou contra o padrasto para assassiná-lo. Então, a cultura do crime no nosso país, ela está sendo alimentada. Ou pelo menos não está sendo observada com o devido cuidado pelas nossas autoridades. E é por isso que eu pergunto, lhe preocupa o crescimento dessas organizações criminosas? Com certeza, demais. Tu relataste bem, ocorreu uma omissão do Estado lá atrás, ocorreu uma omissão. Existe no direito, aqui no Brasil ele não é trabalhado, mas, por exemplo, eu acho que os Estados Unidos trabalha isso. Direito penal do inimigo. O que é o direito penal do inimigo? O inimigo é inimigo. Então, algumas questões relacionadas a direitos fundamentais, ele é mais restritivo para o inimigo. Os Estados Unidos adotam isso. Talvez seja o Brasil começar a fazer essa reflexão a nível judicial, a nível do Supremo Tribunal Federal, então, para ver se não seria o caso de, para organizações criminosas, se adotar tais jurisprudência. Ocorre que tu colocou a situação ali no Rio de Janeiro, não subir, naquele caso, subir nas favelas. Tem que ter um cuidado muito grande com essa questão eleitoral. O político, às vezes, por não querer perder o voto, permitiu que organizações criminosas se alimentassem, aumentassem, crescessem. E elas começaram a crescer e ficaram tão grandes que hoje em dia, só se tiver, de fato, uma nova análise do ponto de vista judicial, do ponto de vista constitucional, para que a gente consiga acabar com elas. Porque elas se alimentam, a gente sabe que elas se alimentam todas também com base na miséria das pessoas, a falta de emprego. São organizações financeiras, elas são criminosas, mas são financeiras, elas vivem de recursos, então precisa haver, de fato, um combate mais efetivo por parte do poder público para que isso acabe. Eu lembro eu morava ali aqui próximo, aqui na rua Paulo VI, aqui no Bosque, ficava até meia-noite com meus irmãos ali, a porta aberta, brincando na rua,
sem problemas. Hoje em dia ninguém faz mais isso. Isso é muito ruim, isso você tira o sossego de toda a sociedade. Então precisa haver por parte do poder público, isso não tem que ser um debate, uma construção muito maior, tem que ser uma construção que envolva de fato todos os poderes do Estado para combater essa... Com o mesmo propósito. Com o mesmo propósito, para combater essas organizações. Porque se não adotar uma postura como os Estados Unidos adotou, como Israel adotou, como alguns países da Europa adotou, de pegar e restringir, não estou dizendo restringir tudo, mas restringir alguns aspectos de direitos fundamentais para essas pessoas que são tidas como inimigos da sociedade, é muito complicado de se resolver. Rutenberg. Só para... Eles deixaram um pouco escanteado, não foi? Mas a gente fica sempre observando o senhor Narciso, né? Sempre a observar o senhor Narciso. Mas é interessante também, um fator que inclui a política, nós vemos nos últimos anos alguns políticos que, por exemplo, se beneficiam. Esse é um problema. Alguns não, muitos. Muitos, né? Esse é um problema. Então, assim, é prático isso, né? É cômodo para eles. Então, assim, qual o interesse? Agora, deputado, nós temos um problema no Acre também, e aí vem dessa questão da violência, que é geração de emprego. O senhor no primeiro bloco falava isso, né? Esse trabalho da geração de emprego. Muito se fala nisso, muito se fala, mas pouco se concretiza. Nós temos poucos projetos que concretizam. O senhor tem algo direcionado a isso? Assim, há um convite ao poder público para que possa se unir mesmo? Porque hoje, seu Narciso, os adolescentes que estão no colégio, os jovens que estão na faculdade, eles não têm mais sonhos. Eu estou até generalizando, mas a verdade é essa. É o pensamento da maioria. Antigamente a nossa mãe ficava feliz, vai fazer um concurso público e vai passar. Hoje tem alguns concursos que vão ser pouquíssimas vagas para o nível que nós temos. Mas só a nossa UFAC forma quantos por ano? Né? Quantos jovens são formados por ano estão aí. E aí isso ajuda na criminalidade, isso ajuda em vários fatores. Tem algum projeto, a Assembleia Legislativa, o seu mandato de maneira especial pretende trabalhar direcionado a isso? Quando a gente falou agora recente, de fato as organizações criminosas elas se alimentam do desemprego e sobretudo os jovens, os nossos jovens, né? E assim, a gente vê que o que não pode perder, e tem gente que já perdeu, diz que a esperança é a última que morre, né? A esperança é a última que morre. Para muitas pessoas a esperança já morreu. Esse é o problema que nós estamos enfrentando, o grave problema que nós estamos enfrentando. Para muitos a esperança já morreu. E eu tenho defendido, um dos primeiros discursos que eu defendi foi trabalhar aqui no estado do Acre a questão como foi feito lá no Recife, professor Narciso Mendes, que é o Porto Digital. O que é o Porto Digital? O Porto Digital, ele trabalha a juventude, pega a juventude, trabalha a questão de aplicativos, criação de aplicativos, startups, dá cursos do ponto de vista de tecnologia, traz empresas de fora para incentivar isso, criar essa interação. Movimentou, salvo ano passado, a cifra de mais de 2 bilhões de reais, trouxe mais de 200 empresas ali para aquela região ali do Recife. Eu trabalho que a gente possa fazer algo similar aqui no estado do Acre. Vamos lá, vamos procurar ver o que a gente pode, as boas práticas foram utilizadas lá e trazer aqui para a nossa juventude, sobretudo a nossa juventude. Então, se a gente não começar a cuidar com carinho da nossa juventude, que é muito inteligente, o acriano o senhor sabe disso, é muito inteligente o acriano. Então, se a gente pega o acriano e começa a trabalhar o desenvolvimento de tecnologia para que eles possam desenvolver novas tecnologias, eu acredito que a gente pode estar trazendo uma perspectiva de esperança e de futuro para boa parte da nossa juventude. Estamos chegando ao final do programa e, como sempre a gente faz, o nosso convidado especial vai levar consigo para exibir lá, estampar lá no gabinete, essa caricatura aí, produzida pelo nosso amigo Daniel Cabral, nosso cartunista, chargista e caricaturista. Ô Daniel, obrigado, me permite aqui lhe dar um abraço e agradecer pelo presente, viu? Opa, desculpa aí. Qual é a nota de 0 a 10 aí, deputado? Tira 10, né? 10, com certeza 10. Vou emoldurar e vou colocar no gabinete. Obrigado. Já fez a minha também, foi, né? tá? Foi 10 também? Rutenberg, meu amigo jornalista, radialista,
Foi um prazer, mais uma vez, tê-lo conosco. Viu? Eu que agradeço, estar sempre aqui na TV Rio Branco, é sempre uma honra. Participar desse programa, então, é melhor ainda. Agradeço o convite de participar e quero agradecer ao senhor Narciso por esse bate-papo tão especial, também parabenizar o deputado e agradecer também por esse momento aqui de muitas perguntas, mas também de muito aprendizado. Legal. Doutor Narciso. O deputado Eduardo, me surpreendi com o senhor. E não devesse me surpreender, porque filho de gato, gatinho é. Transmita para seus colegas lá da Assembleia que esta televisão, a TV Rio Branco, é afiliada da TV Cultura. E quando nós pactuamos o contrato com a TV Cultura, a direção determinou que nós dedicássemos no mínimo 3 ou 4 horas para tratar da cultura do Acre. As demais televisões, aqui eu não estou a criticá-las, forçam-nos a engolir 23 horas por dia dos enlatados produzidos no Rio e em São Paulo. Então, essa televisão está à disposição de quem quer que seja. Não precisa que seja deputado. Se as pessoas se veem à altura de contribuir com a nossa cultura, esse programa está disponível para tanto. O senhor falou de determinados assuntos. Tantos outros nós precisamos explorar. Nós precisamos responder à nossa juventude que nós, entre os 40 países da OCDE, nós somos aquele que não podemos pertencer a este grupo, porque a nossa educação pública está do 40º lugar para baixo. E você acabou de dizer que os acreanos é inteligentes. Eu também acho que seja, sabe por quê? Porque senão sequer tinha sobrevivido. É verdade. Hein? É verdade. Doutor, foi um prazer recebê-lo aqui também. Então, Muniz, aqui me despeço e esteja convidado para retornar aqui quando o senhor desejar. Eu quero mais uma vez agradecer o convite a esse programa Tribuna Livre, que para mim é um dos programas, se não um programa mais inteligente da TV acreana. Muito obrigado. Obrigado, para mim foi uma honra ser entrevistado por um constitucionalista como o senhor Narciso. Tenberg, obrigado, eu quero dizer que, não sei se você substituiu a altura do Osmi, acho que não. mas com certeza foi muito, muito esclarecedor. Obrigado por tudo, obrigado Antônio Muniz e a todos vocês que estão nos assistindo. Parabenizar também a TV Rio Branco por ser afiliada da TV Cultura. Eu sou uma pessoa que gosto muito da TV Cultura, sobretudo o programa Roda Viva e tantos programas tão interessantes da cultura nacional, e que a gente possa estar sempre incentivando a cultura acreana, que é uma cultura muito, muito, muito rica, seja do ponto de vista literal, seja do ponto de vista de artistas plásticos, que são excelentes artistas. Então nós temos uma cultura muito rica e que passa muito, como colocaste, Narciso, da questão da sobrevivência. O acreano é, sobretudo, um sobrevivente. Então, legal. Fica aí aqui a minha homenagem a todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado. A sua participação engrandeceu e enalteceu o nosso programa hoje, certamente. Parabéns pelo trabalho realizado, por onde o senhor passou, e boa sorte nessa sua nova caminhada, nesse seu novo desafio, agora como legítimo representante do nosso povo, da nossa gente no Poder Legislativo. Ok? Obrigado. Que Deus nos conceda uma semana abençoada. Amém, a todos nós. E a você que esteve conosco, muitíssimo obrigado pela audiência, pelo carinho, pela preferência. A gente volta na próxima segunda-feira, se Deus quiser, às 9h45, coladinho no Roda Viva, com mais uma entrevista, com mais um convidado especial, sempre um assunto de seu interesse. Muito obrigado a todos
e que Deus nos conceda uma semana de paz, de harmonia e com menos enchente. Boa noite.